Graça e paz. Dando continuidade ao nosso vídeo formativo sobre liderança, estaremos dando continuidade à temática anterior. Espero que possa ajudar muitos em sua empreitada espiritual. Que Deus os abençoe ricamente. Amém. Petrus, ou Pedro. Enfatiza que, em relação ao apóstolo, a base primordial para o nosso estudo são as fontes bíblicas e também a arqueologia histórica, que nos favorece uma possível descrição do príncipe dos apóstolos. O encontro inicial de Pedro com Jesus é narrado e desenvolvido no Evangelho de São Lucas. Nesse desenrolar bíblico, temos uma possibilidade de conhecermos o temperamento e o trabalho de São Pedro. Pelo que consta na narrativa, observa-se inicialmente que o primeiro Papa tinha a função de pescador. E seguindo os contextos bíblicos, era filho de João e tinha como irmão Santo André. Nasceu em Betsaída e posteriormente morou na cidade de Cafarnaum, o que lhe confirma a função de pescador. Pois, segundo os estudos arqueológicos, tem-se conhecimento que essa cidade é mais próxima do lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, ou ainda Mar de Tiberíades. A análise socio-literário-histórico dos hebreus revela-nos a ideia preconceituosa dos fariseus em relação aos habitantes da Galileia, onde a causa originária precede a divisão do reino hebreu, bem como o fato da influência social, religiosa e econômica do Império Assírio-Babilônico, o que proporcionava a ocorrência de sentimentos depreciativos acerca dos galileus pelos habitantes do reino de Judá. Dos pressupostos iniciais, pode-se analisar o porquê do gênio forte e temperamento impulsivo do apóstolo dos apóstolos, pois a vida de uma região pobre e desvalorizada pela gestão governamental da época, onde as únicas fontes de reservas econômicas eram a agropecuária e a pesca, fica fácil entender sua figura simples, rude e de pouca instrução, bem como o status de sua vivência e experiência no trabalho braçal. Além de que, o sotaque e maneirismos já o identificavam como um nativo inculto da fronteira da Galileia. Por esta prática, foram-lhe moldadas virtudes que lhe favoreceram na formação e orientação da Igreja de Cristo, baseado na persistência, fibra, coragem e iniciativa pessoal, pois não se deixava abater pelas adversidades apresentadas, típico de um bom pescador. Soma-se um coração generoso e repleto de bondade, aprendido da relação com outros pescadores e com a população pobre com quem convivia. Deste ponto, entende-se a eleição petrina por Cristo, por suas decisões impensadas, medidas ou raciocinadas, como no encontro com Jesus e o reconhecimento da autoridade do Messias, bem como sua humilde e espantosa reação de prostrar-se aos pés de Cristo, reconhecendo-se pecador. Na realidade, Pedro é um homem de contrastes, que passava de um extremo ao outro, com temperamento volátil, imprevisível, que muitas vezes deixou Pedro em dificuldades. Mas o próprio Espírito Santo o moldaria num líder dinâmico da igreja primitiva, um homem rocha em todos os sentidos. Dos evangelhos tem-se a ciência de que era casado, e em que em sua casa viviam o próprio Pedro, sua esposa, seu irmão André e sua sogra. Igualmente, aceitando a eleição atribuída e observando a presença de sua sogra na sua casa, os estudiosos deduzem que a esposa de Simão era o seu importante apoio, pois exercia uma atividade auxiliadora, provavelmente ligada à pescaria. Portanto, subentende-se que, inicialmente, Jesus fez de Cafarnaum a sua cidade, sede, e de onde partia para todas as incursões evangelizadoras,
pois sempre que retornava à cidade, era na casa de Pedro que permanecia. Com base nessas fontes, Simão foi o primeiro dos discípulos a professar a fé de que Jesus era o Filho do Deus vivo. É o primeiro a falar, é o primeiro a agir. É impulsivo, tempestuoso, talentoso, entusiástico, extremista e extrovertido. Com tudo isso, Pedro se mostra uma pessoa humilde e sensível. É esse acontecimento que leva Jesus a chamá-lo de Pedro, do latim pedra, do grego rocha. A pedra basilar da nova crença. Ademais, é o nome que é mais citado no Novo Testamento dentre todos os apóstolos. Acentua-se que nas muitas oportunidades que Jesus falou ao povo, utilizou-se da barca de Pedro para ajudá-lo na evangelização, quer na função de apoio, quer como transporte para atravessar o lago de Genezaré. Também foi com o barco do apóstolo Pedro que ocorreu as famosas pescarias milagrosas, ricos de simbologias e repletas de significados. Poderia-se ousar, utilizando uma analogia simbólica, que a barca de Pedro representa a própria igreja. E então, aduzir que fora da barca de Pedro não se encontra Jesus. Ele sempre será encontrado na barca de Pedro. Por toda essa ampla demonstração de fatos concretos e explicativos, compreendemos o porquê a igreja teve em Simão Pedro o seu primeiro timoneiro, o primeiro chefe, e também onde se encontra Jesus. Apesar desta visível plano preferencial desde o início, faz-se mister distinguir que Cristo não nomeou o seu discípulo para uma atividade imediata ou para um cargo de chefe em exercício. Mesmo porque Jesus ainda estava presente e atuante no cumprimento de sua divina missão. Ademais, Pedro não escreveu tanto como João ou Mateus, mas emergiu como o líder mais influente da igreja primitiva. Cristo buscou ensinar aos discípulos uma nova forma de exercer a autoridade, sem oferecer margem às atividades do maligno que fomenta a disputa, o orgulho e a vaidade. E fez isso sem tirar o direito de quem verdadeiramente tem, colocando de modo perfeito a necessidade de todos, sem exceções, cultivarem a humildade, a simplicidade e a fraternidade, como providências insubstituíveis para se viver bem e em harmonia com a vida, como tantas e tantas vezes ele mesmo procedeu, dando o seu exemplo. Todavia, foram vários os momentos de demonstração de uma visível preferência por Simão Pedro. Mandou que ele andasse sobre as águas. Levou-o para testemunhar a ressurreição da filha de Jairo. Levou-o para presenciar sua transfiguração no Monte Tambor. Discursos exortativos no Pentecostes e de diversas curas. Jesus tinha plena ciência de que Pedro era pessoa simples, rude e de personalidade muito difícil. Em face de sua pouca instrução, era um diamante bruto que precisava ser lapidado vagarosamente, a fim de permitir a passagem da luz divina e tornar-se o reflexo do seu Senhor. Cristo fez com que ele compreendesse o horror do pecado e o perigo de não fugir das ocasiões de pecar, como, por exemplo, o momento de sua negação. Mas, ao mesmo tempo, houve a predição de seu íntegro e verdadeiro arrependimento, que se tornaria um exímio exemplo e ensinamento, um sustentáculo de fé dos fiéis. São vários os pontos culminantes da declaração da fé petrina, nos quais demonstrou sua lealdade e total confiança no Senhor. Mediante tais demonstrações, Pedro recebeu do Senhor as chaves do comando. Este ato simbólico é uma concessão de sua autoridade, direito e poder, como uma total liberdade para administrar, podendo abrir e fechar um recinto, uma organização ou uma cidade, a fim de que impere o direito, a justiça e o amor fraterno.
Naquela época, uma cidade era cercada com muralhas para ficar bem protegida contra as invasões dos inimigos e malfeitores, e tinha um grande portão de acesso com a fechadura. Dar a chave da cidade era uma honra que ainda permanece em nossos dias, ainda que hoje não haja muros nem portões, fechando as cidades, mas significa conceder livre acesso e autoridade sobre aquela cidade. E no caso de Pedro, a cidade da qual ele estava recebendo as chaves nada mais é do que a cidade eterna, o reino de Deus. É nesse poder singular que Jesus concedeu a Pedro e que a igreja entendeu como sendo um poder infalível, enquanto lidando com as coisas sagradas. Que Deus te abençoe a cada um de vocês, abençoe ricamente e que te faça feliz. E pedindo novamente o auxílio de cada um, para que você possa divulgar e compartilhar não apenas a página do Facebook, mas também indo direto para o blog, a página do blog Vida Interior. Que Deus os abençoe. Amém.